O sistema feminista em forma de mídia, ele continua com suas materiazinhas querendo tapar o sol com a peneira. Querendo passar uma ideia de que as coisas estão acontecendo e agora eles estão tentando entender o fenômeno das coisas. Como se eles não soubessem o que desencadeou tudo isso. Veja o que eu achei aqui, ó. A matéria, ela vem assim, ó, com uma pergunta em forma de inocência. Como eles são charlatões, né? Olha a pergunta aqui, ó. Os homens estão se casando menos hoje em dia? O que dizem as estatísticas? As taxas de casamento têm diminuído constantemente em todo o mundo, particularmente nas últimas décadas. Por que será? Vocês sabem, né? Por que será que tem diminuído? Já foi debatido essas questões aqui. Por que será que está diminuindo as taxas de casamento? Tem um motivo que é o principal. Vocês sabem qual que é. O resto são consequências desse motivo principal. Somente nos Estados Unidos, a taxa de casamentos caiu de 8,2 por mil pessoas em 2000 para apenas 5,1 em 2021. E deve estar menor agora em 2026. Quer dizer, não cola aquele comentário dizendo que eu vou ter que discordar de você porque o pessoal ainda continua casando aos borbotões, que nem um tsunami. Então vou ter que discordar do que você está dizendo, porque o que eu vejo não é o que você está falando. Você tem que entender que o que você vê é micro, é no micro. Você não está vendo no macro. Eu vejo no macro. Por isso que alguns vêm com comentários falando que discordo, porque eles veem as coisas diferentes, porque vocês estão observando o micro. Quando vocês começarem a observar o macro, e quando vocês pararem de ignorar os números, parem de ignorar os números. Como é que alguém duvida de números? Não é possível isso. Vão teimar com a matemática agora? Então, macro. Analisem macro. Analisem as estatísticas, os números. Não é só uma matéria que mostra números de queda. São centenas de matérias que mostram queda na taxa de crianças nascidas, de casamentos e de tudo que é coisa que vocês imaginam. Tudo em queda. Essa tendência não se restringe a um único país. É algo que está se alastrando. Até mesmo em países que estavam praticamente intocáveis. É um fenômeno global que levanta questões sobre por que os homens não querem se casar tanto quanto antes. Olha só aqui.
levanta questões sobre por que os homens não querem se casar tanto quanto antes. Assim, ó, uma perguntinha inocente, né? De quem não está sabendo de nada que aconteceu nos últimos anos, nas últimas décadas. Não adianta, nós vamos derrubar tudo isso aqui. Uma das principais razões reside na mudança das normas sociais. Essas normas sociais, vocês vão ver, é tudo menos aquela palavrinha, que vocês sabem qual que é, aquela ideologia. Tudo menos aquela. As expectativas tradicionais em torno do casamento evoluíram, dando aos homens e às mulheres mais liberdade para definirem os relacionamentos em seus próprios termos. Quem que começou com essa definição de relacionamentos? Essas exigências que entram nessa definição de relacionamentos. Quem que começou toda essa história de exigir, de escolher, de não se contentar com nada, de querer sempre mais, sempre o melhor? Quem que começou isso aí? Começou com as mulheres. Tudo que está acontecendo agora com os homens é reflexo do que aconteceu primeiro com as mulheres e do que reflexo da decisão das mulheres do sistema que privilegia as mulheres. Com a coabitação e os relacionamentos de longo prazo se tornando mais socialmente aceitáveis, muitos homens sentem menos pressão para formalizar os relacionamentos por meio do casamento. Tá, tudo bem que deu uma afrouxada na pressão sobre os homens. Mas isso eu tenho para dizer aqui que é um peso, né, em toda essa questão, é um peso menor. Existe ainda uma pressão muito maior em cima dos homens para relacionamento do que em cima das mulheres. Apesar que agora os homens podem querer não entrar em um relacionamento. Mas eles ainda são taxados pela sociedade de tudo aquilo que eu já trouxe aqui. De todas aquelas palavrinhas, aqueles shemes, que vocês sabem. Continuando. O aumento do custo de vida, as dívidas estudantis e a insegurança no emprego fazem com que o compromisso financeiro do casamento pareça assustador. Realmente, eu abordei já aqui, eu abordei tantos assuntos que eu não consigo lembrar de todos, né? Mas eu já abordei aqui sobre a questão do custo de vida, e eu fiz uma comparação com os casamentos bem antigos e os de agora. E, se não me engano, eu falei o seguinte, ó, justamente nos países aonde homens e mulheres ganham mais, têm mais benefícios de creches, assistencialismo, onde ganham muito mais, por exemplo, que aqui no Brasil,
Justamente nesses países é que começou a queda nas taxas de casamentos e de natalidade. As coisas subiram, sim, ficou mais dificultosa a aquisição de casas, as cidades aumentaram, não é que nem 70 anos atrás, mas há países aí riquíssimos. E aqui no Brasil também, justamente os casais que têm mais dinheiro, que moram em casas enormes, em lugares de alta sociedade, são os que têm menos filho. Então, isso aí não. Essa explicação aí não tem muito amparo. Porque quem tem dinheiro não está tendo filhos. E, principalmente, essa é uma decisão que começou com as mulheres. Mulheres carreiristas, mulheres ganhando dinheiro, casando com homens que também ganham dinheiro. Elas optaram por não ter filhos, em primeiro lugar. Aí vocês sabem que uma coisa leva a outra. Para alguns, trata-se de priorizar a estabilidade financeira antes de dar esse passo. Aqui, realmente, assim, ó, no caso do Brasil, um homem hoje em dia, ele obrigatoriamente ele tem que cuidar da sua estabilidade financeira, do que pensar em casamento. O cara novo que entrar em um casamento aqui no Brasil, num subemprego, ele está assinando um atestado de pobreza para o resto da vida. Então, é loucura para o cara aqui no Brasil ganhando do jeito que o brasileiro ganha e não tendo oportunidades, é loucura casar. Os caras que estão casando aí novos estão patinando. Vão passar a vida inteira patinando no mesmo lugar. Trabalhando hoje para comer amanhã. Outro fator é o medo do divórcio. Olha aqui, ó. Vamos ver o que eles dizem. O aumento das taxas de divórcio nas últimas décadas deixou muitos homens cautelosos, associando o casamento a potenciais perdas emocionais e financeiras. Olha como eles adocicam as palavras. Por que aumentaram os divórcios? Não falam, porque as mulheres estão pedindo divórcio em massa. É quase 80%. Mas eles não falam isso. Outra coisa, potenciais perdas emocionais e financeiras. Não tem nada de potencial aqui. A perda financeira e emocional é certa, é líquida e certa. Não existe potencial perda emocional e financeira. Não. Uma exceção aqui, outra ali, não adianta, não muda. Não muda a regra. É prejuízo na certa. Essa é uma das principais razões pelas quais alguns homens nunca se casam. Aqui está certo, uma das principais razões. Por fim, as tendências culturais têm se voltado para o autodesenvolvimento e o crescimento profissional. Isso aqui
é de se esperar para os homens. Porque diante de mulheres totalmente inviáveis para relacionamentos sérios, casamento e filhos, é óbvio que o homem tem que direcionar a sua energia, o seu foco para o desenvolvimento e crescimento profissional. Porque, que nem eu falei antes aqui, se ele enveredar logo para um relacionamento sério, ele sentencia a vida dele ao fracasso. Muitos homens priorizam objetivos pessoais em detrimento do casamento, o que contribui para o declínio geral nas taxas de casamento. Isso aqui é porque os homens estão vendo que o casamento é uma furada e também pelo trabalho nosso de divulgação e explicação de como funciona o sistema feminista e feminino. Tudo é um conjunto. Não é que os homens apenas perceberam por conta. Claro, os homens percebem por conta também, mas muito disso aí tem a ver com nós, despertando o pessoal. Essas prioridades em constante mudança ilustram as razões complexas pelas quais os homens não se casam tanto hoje em dia. A questão não é simplesmente porque os homens não querem se casar. Trata-se de entender como a mudança nos valores sociais, as pressões financeiras e as escolhas pessoais moldam os relacionamentos modernos. É, bonitinho, né? Bonitinho, mas o cerne da questão não foi abordado. Como sempre, né? Como sempre, não esperem que eles vão abordar a questão principal. Mudança nos valores sociais. O que é isso, mudança nos valores sociais? Sociedade feminista. Essa é a tradução. Aí tem pressão financeira. Você sustentar um relacionamento hoje com uma mulher atual, olha, você tem que ganhar muito bem, porque senão é divórcio na certa. Ou nem sai o relacionamento também, né? Elas nem querem. E as escolhas pessoais, agora, felizmente, né? Isso sim, felizmente, os homens estão fazendo as escolhas agora, pesando os prós e contras e decidindo não entrar num relacionamento moderno. Agora, o grande fator que desencadeou essa cascata de situações foi o empoderamento feminista, a ideologia feminista, que fez com que as instituições governamentais, a cultura, a mídia, tudo isso se voltasse em benefício das mulheres, somente em benefício das mulheres. E os homens cada vez recebendo mais penalidades, reprimendas, mais sendo achincalhados, sendo menosprezados. Então, uma coisa desencadeou todas as outras. O principal fator foi feminismo e mulheres que compraram a ideia feminista. Pronto. O resto vai ser consequência disso. Então, está aí, meus caros, por que os homens estão deixando de casar. E aqueles que quiserem casar não vão conseguir, né? Porque as mulheres não querem.
Era isso aí, pessoal. Até mais.